Bom, meus amigos, muito boa tarde. Íamos dar início a esta apresentação da nossa candidatura. Queria-vos dizer que a mesa está composta por mim, que sou o candidato a Presidente da Direção, o António Oliveira, que é candidato a Presidente da Assembleia Geral, e o Manel Gonçalves, para nós, o professor Neca, que é candidato a Presidente do Conselho Fiscal. Posto isto, e relativamente à nossa lista, as razões da nossa candidatura prendem-se com a vontade de cumprir o dever de servir a nossa associação, dar sequência a um legado que nos foi deixado por treinadores que, como vocês sabem, que nos ajudaram imensamente nesta caminhada, nomeadamente, e nunca podemos esquecer, que o timoneiro número 1 desta associação foi o Sr. José Maria Pedroto e, portanto, nós temos obrigação de continuar esse legado, tal como o Fernando Vaz, como o mestre Fernando Vaz, como o mestre Manuel Oliveira, este felizmente ainda vivo, o Sr. Mário Wilson, enfim, o Sr. Nelo Barros, nosso sócio honorário, enfim, um legado de facto importante que nos importa preservar e naturalmente aumentar ainda, digamos, esse legado. Temos a consciência das complexas exigências do momento, a conjuntura não é nada favorável, nomeadamente a organizações sindicais, as associações representativas dos trabalhadores, das pessoas e dos treinadores, naturalmente, mas eu penso que, enfim, com um empenhamento, com alguma capacidade e alguma persistência, tal como acontece nos jogos, nós também, por muito fáceis que eles possam parecer à partida, encerram sempre dificuldades para as quais nós temos que estar preparados. E aqui é nesse sentido também que nós temos que ser persistentes e corresponder ao desafio do presente e do futuro. O futuro faz-se hoje e, portanto, é nesse sentido que nós também, hoje aqui, estamos a apresentar a nossa candidatura, de modo a que consigamos corresponder àquilo que são as nossas exigências. É uma candidatura totalmente independente de qualquer interesses instalados. Como sabem, não há aqui pessoas que possam ter outros interesses que não seja a defesa intransigente dos treinadores. Portanto, é ao serviço da classe consolidar o prestígio dos treinadores e do futebol português no panorama desportivo nacional e internacional. Os nossos treinadores, o exemplo que nos deram no desenvolvimento da sua atividade além fronteiras, tem naturalmente prestigiado significativamente aquilo que é não só o futebol, mas o nosso país. Nós somos dos melhores e dos maiores embaixadores do nosso país. Há países, e o professor Neca sabe muito bem, que por onde ele andou, que não conhecem Portugal, mas conhecem o Figo, o Neca, o Mourinho, o Cristiano Ronaldo, e, portanto, é através do futebol que nós, em muitos desses países, somos conhecidos. De modo que queria, naturalmente, pedir a vossa compreensão. Não vamos fazer coisas muito novas, mas vamos fazer a experiência de hinos que devemos fazer, de certo, algumas de forma diferente. E é nessa perspectiva também que nós constituímos a nossa lista com alguns treinadores jovens que nos vão empurrar, entre aspas, para novas ideias, para novos cometimentos, para novas estratégias, no sentido da defesa intransigente dos treinadores de futebol. Temos como principais objetivos e ações mais específicas para fazer. Nós não vamos dizer aqui assim, sabem que neste momento a conjuntura económica é difícil. Nós, financeiramente, temos algumas dificuldades e, portanto, temos que medir bem, pesar, ver bem as contas para no sentido de tomarmos iniciativas relativamente àquilo que será a gestão. Há uma coisa que vos prometo naturalmente, seremos rigorosos e aliás, aqueles que me conhecem e sabem-no bem, esta associação teve nos anos todos que eu tive como Presidente sempre saldo positivo e, portanto, isto é resultado
de uma organização eficiente, de uma organização rigorosa. Nunca gastamos mais do que aquilo que temos e às vezes bem precisávamos gastar no sentido de chegarmos mais próximos aos associados. A nossa preocupação principal é de facto chegar aos associados, é ter o contacto diário ou quase diário dos nossos associados no sentido de ver o que é que podemos melhorar a nossa associação. Queremos continuar a implementação dos núcleos de treinadores. Como sabem, nós temos núcleos constituídos. Estão aqui alguns representantes, nomeadamente do Porto, de Aveiro, de Coimbra, de Porto Alegre, de Lisboa. Acho que não me falha assim de cor. Já tivemos em Évora, já tivemos noutras partes, mas cada vez é mais difícil juntar grupos de pessoas para estas organizações. De modo que vamos implementar, vamos ver o que é que podemos fazer nesse sentido, de modo a que estejamos mais perto desses núcleos que estão mais distantes da associação. A associação foi no Porto, como sabem, uma obrigatoriedade, entre aspas, do Sr. José Maria Pedroto e, portanto, por aqui deve continuar, mas para isso temos que expandir a nossa atividade, os nossos parceiros, através dos nossos núcleos. Nós queremos participar de pleno direito na organização dos cursos de treinadores. É uma das coisas que não se compreende. Tudo aquilo que tem sido feito ou que foi feito até este momento foi feito pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Temos um currículo invejável nessa formação. Alguém do Estado veio aqui beber muitas das coisas que agora querem legislar, mas querem naturalmente adulterar aquilo que nós de bem tínhamos feito. De modo que nós temos vamos ter esse compromisso de, naturalmente, junto da Federação e nomeadamente, repito, junto do Estado, ter que discutir este aspecto da formação, porque não se compreende. Aliás, como dizia, e posso utilizar porque foi público, nesta apresentação do Congresso em Oliveira das Meias, o próprio doutor Hermínio Loureiro, que já foi secretário de Estado, que é vice-presidente da Federação, diz que não compreende como é que as coisas estavam tão bem na formação e o Estado foi estragar tudo ao meter-se neste aspecto da formação dos treinadores. E, portanto, nós queremos ver, como disse inicialmente, era uma ideia que o mestre José Maria Pedroto nos deixou, ou nos ligou, que era a Escola Nacional dos Treinadores de Futebol. É por isso que vamos lutar, é por isso que vamos continuar empenhados para que isso aconteça. Nós podíamos dizer que, naturalmente, que também gostávamos de ter um cartão de livre trânsito para todos os treinadores. Quando se oferece tantos bilhetes nos campos, quando muitas vezes os campos estão vazios, não faz sentido que os treinadores, frequentem os estádios, que é um local de trabalho, um local de aprendizagem para os próprios treinadores. Mas não prometemos, mas vamos lutar por isso. Vamos manter também a nossa assessoria jurídica aos treinadores de futebol. Naturalmente que os treinadores de grande plano têm menos dificuldade nesse aspecto, muitos deles têm até os seus advogados particulares, mas aqueles que normalmente têm mais dificuldade, nomeadamente aqueles que estão nos distritais, é esses que temos que manter e melhorar, naturalmente, naquilo que pudermos, criando condições para que nada deixe escapar ou que um treinador abdique, digamos, daquilo que são os seus direitos fundamentais, nomeadamente os vencimentos, os vencimentos que agora são pagos nos distritais, porque às vezes não pode não ter acesso a um bom advogado. Queremos promover parcerias com instituições, proporcionando novas oportunidades. Há instituições que, às vezes, em conjunto com a associação, podem proporcionar mais-valias aos nossos treinadores e, portanto, nesse aspecto, vamos fazer todo o que seja possível no sentido de ganhar essas mais-valias. Continuaremos, já do meu tempo, se recordam, eu criei a agenda do treinador no site da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Vamos continuar a incentivar muitos dos nossos associados que escrevem livros técnicos e que são importantíssimos para o desenvolvimento da nossa carreira, daqueles que começam de novo, daqueles que precisam de um suporte, um apoio, daqueles que através da sua experiência e dos seus conhecimentos vão divulgando todos esses apetrechos. Nós gostaríamos também, e estou-me nomeadamente a lembrar dos países africanos de língua portuguesa,
das embaixadas que normalmente dos países que visitam esses países e que nós gostaríamos também de integrar, atendendo a que nesses países há um grande interesse pela nossa atividade de treinadores de futebol, há um grande desejo do acesso ao conhecimento que nós podemos proporcionar e que estamos naturalmente disponíveis, ou devemos estar disponíveis para a concretização desses objetivos. Estabelecer protocolos com as associações congêneres internacionais, eu, dentro daquilo que me tem sido possível e na minha função, na minha missão de segundo vice-presidente da AEFCA, tenho-no feito. Recebemos aqui alguma correspondência, algumas trocas de opiniões portanto, escritas e, portanto, vamos continuar no sentido de desenvolver essa atividade. Contribuir para uma nova visão do futebol feminino, do futsal masculino e feminino, do futebol de praia, tendo como base as competências do treinador. A Federação agora, antigamente era só futebol, neste momento tem futsal, tem o futebol feminino que antigamente não havia, tem o futebol de praia e, portanto, nós precisamos de expandir e percebermos daquilo que são estas realidades no sentido de termos resposta junto da Federação para os problemas que vão sendo suscitados por estas novas modalidades ou estas novas variantes. Eu não vou discutir se isto é uma variante do futebol, se é uma modalidade própria. Isso cabe depois, digamos, aos grandes especialistas decifrarem essa situação. De modo que o programa que apresentámos foi pensado para os treinadores, que tem subjacente uma intervenção pragmática e empenhada à NTF, de forma a corresponder aos novos desafios que se colocam diariamente a uma profissão cada vez mais exigente e complexa. Esta equipa sabem que podem confiar os destinos da Associação de classe e a defesa, reconhecimento de valorização e promoção da profissão de treinador no panorama desportivo nacional e internacional. Isto foi aquilo que nós tentámos dizer, não sei se foi suficientemente explícito para que todos estivessem compreendido. De qualquer das formas, estes pilares são, digamos assim, aquilo que nos vai orientar em termos futuros na vida associativa, em defesa da associação. Queremos que a NTF no presente, tenha futuro. Muito obrigado. Estou disponível para qualquer questão que possa colocar, quer dos nossos colegas, quer das pessoas presentes, quer, naturalmente, da comunicação social. Não, parece-me que... Não sei, querem colocar alguma questão? Se tiverem alguma questão, eu terei muito gosto e prazer em responder. Não me parece que seja esse o momento adequado, porque acho que quem deve, e fez muito bem, muito sustentamente, foi o nosso futuro Presidente, bem assim o espero. A mim, talvez se coloco apenas uma interrogação, é porque é que eu apareço aqui, não é? Vocês normalmente não me veem nestas coisas, não porque eu não tenha a preocupação que todos os detentores têm que ter, mas enfim, o meu próprio percurso, portanto, não andei afastado, mas não sou muito presente, nunca fui muito presente. O Zé desafiou-me, como eu tinha um relacionamento e tenho bom com ele, como tenho, aliás, com a maior parte das pessoas. Já tinha feito parte de uma equipa ao tempo em que eu era selecionador nacional, que era uma direção técnica, e na altura criei, com a colaboração de muitos colegas, alguns não estão aqui, mas estarão provavelmente de acordo com esta lista, e do qual o Zé também fazia parte. E, portanto, ele lançou-me o desafio, por que não? Perguntei-lhe, em primeiro lugar, o que é que ele pretendia fazer, o que é que era preciso fazer, o que é que ele achava da situação atual do futebol, se tinha ideias novas, se era para ser mais do mesmo, se tinha algum conceito diferente, até pela sua própria experiência, hoje muito mais rica, pelo trabalho que desenvolveu, creio que foi em Guimarães. E, portanto, é natural que todos nós mais velhos ganhamos um bocado mais de experiência e temos uma noção do que é hoje o plano da globalização e as coisas que são necessárias fazer. Eu entendo sempre, nestas matérias, que nós não nos apercebemos e mudamos todos os dias, quando acordamos sem nos apercebermos, e a vida muda permanentemente. E há coisas sempre novas para fazer quando as pessoas querem fazê-las.
Eu estou a falar de uma associação que não é muito cooperativista, curiosamente. Não sei se é mais do que era no meu tempo, mas havia sempre alguma dispersão. Quer dizer, eu costumava muito dizer aquilo que aplicava aos jogadores. Os jogadores não sabem a força que têm. E os treinadores, neste momento, também não sabem a força que têm. Parece-me que ainda não sabem a força que têm. E, portanto, eu depois percebi, nas suas palavras e nas suas intenções, que se calhar estava criado aqui o momento de, finalmente e definitivamente, os treinadores de futebol, através da sua associação e depois de per si, evidentemente, de se poderem afirmar um pouco mais, de reivindicar um pouco mais. Parece-me que, neste caso, o nosso Presidente, enfim, está um bocado nesta linha daquilo que me parece poder ser a alteração de paradigma em relação a muitas coisas que acontecem, infelizmente, e vocês sabem, e que não nos são benéficas. Portanto, o treinador de futebol hoje é visto de uma outra forma, é verdade. Há uma exportação muito grande, uma procura muito grande dos treinadores. Até eu próprio, que estou reformado há não sei quantos anos, recebo convites quase todos os dias dos países de fora a perguntar se eu estaria disposto a ir. E as pessoas sabem que eu já não treino, que infelizmente nem posso, por uma questão de saúde, inclusivamente, uma lesão que tive, que me proíbe de correr, de chutar, de saltar. Bem gostava eu até de jogar a bola convosco. Mas a verdade é que nós somos muito requisitados. Somos muito requisitados. E às vezes, quando abraçamos projetos, principalmente fora do país, e isto deve começar por dentro, fazemos-lo um bocado desprotegidos. É assim como quem imigra isoladamente, como nómada. E quando lá chega, dá a sensação, e eu já vivi essa experiência também, e vivo-a nos momentos em que converso com outras pessoas que lá estão. As pessoas não sentem que por trás haja uma estrutura a acompanhá-los, a suportá-los, a ajudá-los se for necessário. E lá fora, felizmente, as pessoas apercebem-se disso, e quando se apercebem que a pessoa está isolada, que está ali individualmente e que não tem uma cooperativa, que não tem um sindicato, que não tem um grupo forte por fora, quase que subestima, quase que nos trata assim um bocado na base do dinheiro só, esquecendo-se muitas vezes que há valores muito mais importantes do que o dinheiro só, evidentemente. E nesse aspecto eu acho que a associação pode também ter um papel determinante ao nível dessa garantia. Garantia não só à pessoa, ao treinador, mas também a própria estrutura da associação e do sindicato neste caso, de criar pontos, estabelecer contactos, que reforce e que dê esta estabilidade às pessoas quando estão fora do país. Porque já perceberam que nós somos, aliás, como jogadores e depois como treinadores, somos de moda. Hoje está na moda o treinador português, mas não está na moda por a simples razão de só estar o Mourinho. O Mourinho abriu realmente esse caminho. Mas nós já éramos procurados, muitos já eram procurados pelo estrangeiro, claro, reforçamos com substância, evidentemente, saber que está lá o melhor treinador, que depois está o outro que também tem sucesso, e depois vai um outro que ainda tem mais ou tem igual. E, portanto, e tudo isto mesmo, o sucesso cá nos campeonatos nacionais. É importante que não sejam os estrangeiros, eu não tenho nada contra os estrangeiros, evidentemente, mas que sejam os portugueses a ganhar, é sempre muito mais interessante, reforça ainda mais, é um capital que nós temos sempre a acrescentar. E, portanto, acredito, e estou-me a alongar, na lista que o meu amigo fez, nas intenções que tem e naquilo que quer fazer do ponto de vista objetivo, e eu espero e estarei sempre do vosso lado para colaborar e ajudar naquilo que acharem conveniente e necessário, para além de, se as coisas acontecerem positivamente, de ter as minhas funções fiscalizadoras enquanto Presidente da Associação, não, mas enquanto Presidente da Assembleia Geral. Muito obrigado a todos.